O Bitcoin, então, ele foi criado com esse propósito de ser uma disrupção, né, de todo o sistema econômico que a gente conhecia antigamente, onde nenhuma entidade financeira, nenhuma entidade governamental tinha o poder sobre ela. Só que no início, o Bitcoin ele foi muito usado na Deep Web, né? Muitos sites de ilícitos, de vendas de droga, o Bitcoin foi usado muito para isso e criou uma imagem, arranhou a imagem do Bitcoin, né? A imagem ficou muito arranhada. E que esse arranhão ele foi apagado ao longo do tempo, porque muita gente viu a potência que esse sistema econômico monetário poderia se tornar ao longo do tempo. E hoje a gente viu que realmente esse sistema, tanto do blockchain, né, que é a tecnologia que foi criada a partir da criação do Bitcoin, como a própria criptomoeda, não só o Bitcoin, hoje a gente tem mais de 10 mil criptomoedas no mercado, as pessoas viram que isso realmente era uma coisa do futuro, era o dinheiro do futuro. Então as pessoas apostaram muito nisso ao longo do tempo e hoje a gente está vendo aí um mercado de 1,5 milhão de trilhões de dólares sendo negociados todos os dias. Nesse gráfico a gente mostra um pouco o aumento da adoção do Bitcoin no mundo, né? A gente está falando aqui em valores de dólar, né? A gente pega em 2013, 2013 foi quando a gente começou a ter uma profissionalização do Bitcoin no mercado, porque em 2012 o Bitcoin Foundation ele foi criado, que é uma entidade para poder criar algumas, como posso dizer, não seriam regras, mas um caminho, um norte para que o Bitcoin ele não seja uma moeda totalmente anárquica, como era visto desde o início de 2008. Então, a partir de 2012, o Bitcoin Foundation ele foi criado. Com isso, a gente viu o Bitcoin ter uma adoção maior e fazendo com que muitas pessoas realmente vissem o Bitcoin, que na época não tinha outras criptomoedas, o Bitcoin era a única criptomoeda do mercado, visse como realmente um ativo financeiro, tá? Então a gente viu em 2013, a gente teve um market cap de 38 bilhões de dólares, em 2015, 45 bilhões, em 2017 foi o primeiro grande boom do Bitcoin, batendo aí 580 bilhões de dólares. A gente viu um gráfico de 2019 com uma perda significativa para 193 bilhões de dólares de market cap. Por quê? Porque em dezembro de 2017 a gente viu o que a gente chama de all-time high, né? Que o Bitcoin ele bateu seu recorde máximo de preço, ele bateu em torno ali de 20 mil dólares, se não me engano, e com isso o mercado corrigiu de forma absurda, porque muitas instituições financeiras tentaram acabar com o mercado, sistemas governamentais tentaram acabar com o mercado, a própria China tentou acabar com a mineração do Bitcoin. Então, a criptomoeda ela entrou pela primeira vez no holofote do mainstream da economia mundial e foi atacada de todas as formas. Então, você viu o Bitcoin realmente ter uma queda muito grande no market cap, muito por causa desse problema de ataques, vamos dizer assim, que tiveram com ela. Só que aí, com o tempo, a gente viu que o Bitcoin realmente se tornou muito forte, né? A gente viu uma queda significativa no valor do ativo e no market cap dele, só que a gente vê que esse ano, a gente ainda está no meio do ano, julho de 2021, a gente está vendo um mercado aí de 1,4 trilhões de dólares, sendo que em abril o mercado bateu 2 trilhões de dólares. Então, é um mercado que realmente é muito forte, a adoção ao Bitcoin, assim como todas as outras criptomoedas hoje no mercado, já entraram no portfólio de ativos financeiros a serem investidos pelas pessoas. Tá? Para você ter uma ideia, de janeiro a maio desse ano, a gente teve 49 bilhões de reais sendo negociados em Bitcoin só no Brasil. Tá? Em termos de comparação, só no ano passado foram 53 bilhões e em 2019, 11 bilhões. Então você vê que até aqui no Brasil, onde o mercado de cripto ainda é muito novo, você vê que a adoção a esse tipo de investimento, a esse tipo de ativo financeiro, aumentou demais. E a tendência é realmente a gente ver o mercado aí batendo 100 bilhões nos próximos anos. A gente não pode falar de Bitcoin sem falar antes de blockchain, né? O que é blockchain? Que é cadeia de blocos em inglês, tá? É um tipo de banco de dados que tem uma função de livro-razão da contabilidade pública. É como se tivessem, como se fosse uma rede, tá? Uma rede, imagina uma rede de computadores, onde esse sistema que liga os computadores entre si fazem com que
As criptomoedas, assim como o Bitcoin, Ethereum, enfim, outras criptomoedas no mercado, elas precisam passar por esse sistema, por essa plataforma para acontecer, né? O que seria acontecer? É quando eu, Marcos, quero passar a criptomoeda para o Hugo, eu preciso de uma blockchain, eu preciso de uma rede para passar de mim para ele. E a blockchain, ela é um grupo, né, vamos dizer assim, um grupo de computadores, uma força computacional, onde ela valida, ela aprova, estuda e depois valida aquela transação em questões de minutos. Então, se eu quiser passar, por exemplo, um Bitcoin para uma pessoa lá no Japão, eu faço a ordem, a blockchain ela recebe essa ordem, os computadores validam essa ordem, vê que aquela informação ela é real e valida aquilo e aí envia em questões de minutos para a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Se você comparar isso no mercado tradicional, onde os sistemas bancários usam SWIFT, né, que é uma forma de envio de dinheiro muito comum, você tem o blockchain como a mais barata e a mais rápida forma de você enviar dinheiro entre barreiras. Tá? Então, é uma forma totalmente rápida e fácil de ser enviada. E como é que o blockchain funciona? Tá? Por que o blockchain ele é tão mágico? Inclusive, o blockchain hoje está sendo usado não só para o mercado financeiro, mas também por entidades governamentais, por cartórios, por imobiliárias, por times de futebol. Você vê a blockchain hoje entrando em todas as esferas de diversos segmentos hoje do mercado. E por que ela é importante? Tá? Porque ela é transparente e descentralizada. Transparente porque todas as transações que são feitas dentro da blockchain, elas são gravadas para registro público, ou seja, a pessoa, eu posso chegar aqui no computador e saber quantos bitcoins, por exemplo, foram enviados de uma carteira tal para uma carteira tal. Isso está na rede de blockchain, está na internet. Ou seja, isso causa uma transparência e faz com que a possibilidade dessa transação ser burlada é muito difícil, tá? E ela é descentralizada pelo fato de diversos computadores trabalharem em prol da ativação e da validação como posso dizer, não seriam ativos, mas dessas tarefas, tá? Onde você consegue mandar de um lugar para o outro ou fazer contratos inteligentes através do blockchain, formas de você validar e de você aprovar aquela transação, tá? Bom, aqui eu estou ilustrando mais ou menos como é que funciona, na prática, uma transação no blockchain, tá? Então, aqui no primeiro passo, um usuário solicita uma transação, é como se eu estivesse querendo mandar os meus bitcoins, enfim, as minhas criptomoedas para alguém. Então, eu abro uma ordem, né, de solicitação nessa blockchain, e aí o que acontece? No passo 2, um bloco ele é criado. E como é que funciona o blockchain? Como o próprio nome diz, né? Cadeias de blocos. O blockchain, imagina como se fosse um tabuleiro onde tivessem vários blocos em cima dele. Cada bloco desse tem uma série de transações que fazem com que o blockchain como um todo, né, funcione para que chegue àquele objetivo. Ou seja, eu quero mandar no Bitcoin para alguém, então esse Bitcoin vai entrar como uma solicitação nessa cadeia de bloco, e aí os computadores, que aí já é o passo 3, né, ele se difunde entre todos os computadores que validam, que já é o passo 4, e esses computadores eles validam, ver se realmente você tem saldo naquela tua carteira, se a pessoa que você está mandando esse Bitcoin, se o endereço do Bitcoin dele, que é da carteira dele, realmente é aquela. Então, ele faz essa validação e, de fato, que é o passo 5, o blockchain, o bloco é adicionado ao blockchain, e aí no passo 6 a transação ela é verificada e executada. Então, resumindo, você abre uma solicitação para dentro da blockchain, a blockchain, através dos computadores, de forma descentralizada pelo mundo inteiro, validam isso, tá? Executam aquela tua solicitação, e geralmente, para cada criptomoeda existem um número X de validações, tá? O Bitcoin, se não me engano, são 10 validações. Você tem, por exemplo, as Chiles, que são 30 ou 60 validações. Então, cada criptomoeda ela tem um determinado número mínimo de validações dentro da blockchain para que essa ação seja executada, tá?
E aí, com isso, você consegue fazer o que você realmente quer. Você abriu a solicitação para enviar o Bitcoin para alguém, e aí a blockchain ela faz essa validação, executa, e o Bitcoin chega em minutos na carteira da pessoa, tá? E isso, como eu falei, ela é totalmente transparente, ou seja, qualquer pessoa pode ver através do meu endereço de Bitcoin ou da hash, que a gente chama, né? Que é a transação, né? Que como se fosse um comprovante ali, né, um registro daquela transação que você está fazendo. Essa hash ela fica gravada dentro do blockchain e aí você consegue, em qualquer computador, inclusive na blockchain.org, você consegue acessar e você consegue botar tanto a hash quanto a carteira de qualquer criptomoeda que tenha para você realmente ver se aquilo ali aconteceu ou não, tá? E você pode, enfim, visualizar de qualquer pessoa. Então, essa que é a magia do blockchain, essa forma transparente e descentralizada de fazer o negócio acontecer, tá? E aqui eu faço um resumo mais ou menos do que eu falei, que é uma tecnologia que permite que esses dados sejam transmitidos entre todos os participantes da rede de maneira totalmente descentralizada, tá? Então você não tem uma entidade governamental, uma entidade financeira que tenha que bater o martelo, tem que botar um carimbo e falar assim, não, você para passar o dinheiro lá para o Japão, você tem que passar por mim. Não, você pode passar direto para uma outra carteira e essa blockchain, ou seja, as pessoas que estão, os computadores que estão participando dessa blockchain, do blockchain, elas validam e fazem aquele ativo realmente ir para onde tem que ir. Bom, vamos falar sobre mineração. O que é mineração? Por que mineração é tão importante para que uma blockchain ela funcione, tá? Imagina você tá num lugar que tenha muito ouro, tá? Uma gruta, sei lá, um rio, alguma coisa, uma pedreira que tem muito ouro. Então você junta um grupo de amigos e pega lá a picareta e começa a bater lá na pedra para achar o ouro, tá? Beleza, você teve uma ação, tá? Você usou a picareta para poder achar o ouro e você foi recompensado porque você achou o ouro. O ouro é teu, beleza. Na mineração de Bitcoin é exatamente igual, só que você não vai usar uma picareta, você vai usar um computador. E quanto maior for a força computacional desse computador, mais Bitcoins você recebe como recompensa. Mas por que isso é importante para você fazer com que o blockchain funcione, tá? A gente falou aqui agora que o blockchain funciona de maneira descentralizada, ela funciona através de diversos computadores interligados entre eles, para que, no caso do Bitcoin, 10 validações fazem com que você consiga mandar um Bitcoin de um lugar para o outro de forma muito rápida. Sem a mineração, isso não vai ser possível. Tá? O blockchain ele funciona através dessa mineração. Quando você abre uma solicitação dentro do blockchain, essa solicitação ela entra num bloco e esse bloco ele tem que ser como uma picareta ali realmente tentando achar o ouro, tá? O computador ele trabalha dessa forma, ele trabalha minerando esse bloco para que esse bloco seja validado e com isso o teu Bitcoin que você quer passar lá para o Japão seja enviado. Então essa mineração ela faz com que o blockchain funcione. Sem mineração o blockchain não funciona. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu agora recentemente. A maioria, se não me engano, 60% ou 70% de todo o poder de mineração do mundo está na China. E a China baniu a mineração. Que, por um lado, isso é bom, porque você estava centralizando toda a mineração do mundo, do Bitcoin, num único país. Tá? E com isso, a hash rate, né, que a gente chama, ou seja, o poder computacional para você trabalhar essas transações, né, para fazer com que realmente o blockchain funcione, ela caiu muito. Mas o preço do Bitcoin ele caiu um pouco, tá? Se você comparar ao histórico dele. E no dia seguinte, praticamente, ou até em menos de 24 horas, aqueles mineradores que estavam na China já estão espalhados em qualquer lugar do mundo. Inclusive, os Estados Unidos está abrindo aí um mercado muito grande para mineradores. Países como a Europa, El Salvador também, na América Central, eles estão usando uma fonte renovável de energia para que seja usado para minerar os bitcoins. Então, isso é muito importante para mostrar na prática que, por mais que um governo tente acabar com um determinado ponto dentro do mercado de cripto,
o mercado não para, o mercado é 24 horas, porque é tudo interligado. Então, se metade dos computadores dentro de uma blockchain pararem, os outros eles têm um poder computacional que eles conseguem suprir isso. E quando voltarem, a hash rate ela aumenta e aí faz com que todo blockchain funcione de uma forma totalmente em conjunto. Ou seja, essa é a magia de você trabalhar com uma tecnologia que realmente é descentralizada e que é interligada entre os computadores, tá? Então, assim, muita gente faz mineração de Bitcoin como uma recompensa, como investimento, porque você ganha um Bitcoin por estar recompensado, tá? E a cada 210 mil blocos solucionados dentro da blockchain, essa mineração ela vai recebendo, ela vai dando uma recompensa para os mineradores. É como se você estivesse lá na picareta, lá batendo na pedra para achar o ouro, mas você trabalha para alguém, vamos dizer assim. E aí você tem 10% daquele ouro para você. Os mineradores ganham, não essa porcentagem específica, mas ganham uma porcentagem por estar ajudando a fazer o blockchain funcionar. Então, blockchain é importante para que tudo funcione, para que o Bitcoin, como outras criptomoedas, façam as transações, mas sem os mineradores o Bitcoin não funciona. Bom, como eu falei agora há pouco, a cada 210 mil blocos validados no blockchain, os mineradores são recompensados, tá? E eles são recompensados por Bitcoin, com Bitcoin. E minerar realmente é uma forma de ganho, mas por que que não vale a pena você comprar um computador agora e minerar na sua casa? Conta de luz. A conta de luz aqui no Brasil é absurda e o sistema de mineração que hoje é feita para minerar os bitcoins, você gasta uma energia muito grande, tá? A gente tem uma marca muito forte aí que trabalha com computadores específicos para mineração, que é a Bitmain, tá? É uma empresa chinesa que está espalhada no mundo inteiro e que para você minerar através de ASICs, né, que são esses equipamentos, na verdade não é um computador comum que você tem na sua casa, você não vai conseguir minerar nada com o seu computador na sua casa. Você precisa de equipamentos que sejam realmente necessários, que sejam realmente fortes, que tenham um poder computacional muito grande que o seu computador não permite, tá? Você até pode comprar placas de vídeo, aquelas placas de vídeo de videogame, né, de games, que são muito caras, você pega aí 3, 4 mil reais uma placa, ele até te dá um poder de computação, um poder computacional muito melhor do que o teu computador que já vem de fábrica, que você compra na loja. Mas para você realmente ganhar muito dinheiro, você tem que ter, o que a gente chama de uma farm, você tem que ter diversos ASICs minerando ali 24 horas dentro de uma câmera refrigerada, porque ele não pode esquentar, porque senão ele queima. E isso tudo é energia, tá? Só para você ter uma ideia, a Bitmain vende hoje, lançar agora uma ASICS de, se não me engano, 120 terahash, se não me engano, acho que é isso. Para você ter uma ideia, ele custa 43 mil reais para você comprar uma maquininha daquela. Se você usar isso no Brasil, você consegue minerar 3.300 reais por mês. Se você colocar a conta de luz, você vai ter 300 reais de lucro por mês. Ou seja, você vai comprar uma máquina de 43 mil reais, vai ter 300 reais de lucro, não vale a pena. Então, por isso que não vale a pena hoje você comprar um equipamento para fazer mineração. Realmente, a melhor forma de você investir hoje em criptomoeda é fazendo hold ou trade, que a gente vai falar logo em seguida. Bom, a gente falou de blockchain, falamos de mineração, falamos de como o Bitcoin começou. Agora, é muito importante, e isso é um assunto que realmente impacta no preço do Bitcoin, que é o halving cíclico do Bitcoin, tá? O halving, ele, na verdade, ele é um ajuste que ocorre de 4 em 4 anos na rede do blockchain, onde ele reduz pela metade a recompensa dos mineradores, né? A consequência disso é que, com o corte de novas ofertas de criptos para os mineradores, você garante uma característica deflacionária do ativo, tá? Quando o Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, criou o Bitcoin, ele já pensou isso lá no início. Ele criou 21 milhões de Bitcoins e não vai se poder, a gente não vai poder mais criar outros Bitcoins depois que esses 21 milhões de Bitcoins estiverem em circulação no mercado, tá? Muito diferente do dólar, do real, que, por exemplo, a gente viu agora o presidente americano colocar mais 1 trilhão, se não me engano, né, alguns zeros aí de
muitos zeros aí de novos dólares no mercado, fazendo com que a inflação americana aumentasse, fazendo com que uma crise financeira estivesse a ponto de explodir mais uma vez. Então, você, na verdade, quando você trabalha dólar, real, iene, euro, isso é um ativo inflacionário, tá? E o propósito do Bitcoin é que realmente seja deflacionário. É que você tenha uma valorização ao longo do tempo e não uma desvalorização ao longo do tempo, como a gente vê hoje nas moedas tradicionais. Então, como é que o halving cíclico ele funciona para que realmente essa deflação do ativo, que no caso o Bitcoin, funcione para que todos saiam ganhando, tá? De 4 em 4 anos, como eu comentei, esse halving ele acontece, tá? Então vamos supor, a gente tem aqui um gráfico mostrando exatamente que em 2013 a gente teve o primeiro halving, então assim, 100% de todos os bitcoins que eram minerados pelos mineradores, eles iam para os mineradores de uma forma de 100% de gratificação, tá? Então, vamos supor que você tivesse 210 mil bitcoins, um exemplo, tá? 210 mil bitcoins sendo minerados, 50 bitcoins, esses 50 bitcoins iam para os mineradores. E você repara que quando você vê o halving acontecer em 2013, ele dá um grande salto no valor, ou seja, ele teve uma valorização do ativo, tá? E aí, em 2016, a gente teve o segundo halving, e de 50% pulou para 25% a recompensa da mineração, e a gente vê mais um ciclo de aumento do valor do Bitcoin. Em 2020, que foi o ano passado, a gente teve o terceiro halving da história do Bitcoin, passando para 12,5%, e a gente viu o Bitcoin subir aqui para 65 mil dólares, que foi o all-time high dele, tá? E a gente está nessa casa aqui agora. Então, assim, em 2024, a gente tem uma nova previsão para que esse halving aconteça. Então, resumindo, quando a gente tem um halving no Bitcoin, quando a gente diminui a recompensa dele, a gente vê que o ativo ele aumenta e ele recua geralmente 50% de toda essa subida aqui, tá? E aí ele vai e sobe novamente. A mesma coisa acontece aqui, ele tem uma correção de 50% e vai novamente. Esse ano a gente viu o Bitcoin bater 65 mil dólares. Hoje a gente está na casa dos 30 a 34 mil dólares. Ou seja, ele caiu bastante, né? Caiu 50% desde do seu all-time high, né? Desde que chegou lá em cima. E a tendência é que realmente a gente veja uma lateralização desse ativo nos próximos anos e que suba quando estiver chegando perto do próximo halving. E a gente está falando de 1 ano, 2 anos, não necessariamente vai ser em 2024 quando o próximo halving vai acontecer. Então a gente está vendo que a forma como Satoshi Nakamoto, né, os programadores ou o japonês, criou essa forma de como você consegue criar uma moeda deflacionária, você vê nos mínimos detalhes como isso realmente funciona. E você vê realmente que é uma coisa que vale a pena você entender. Por isso que eu fiz essa introdução antes de entrar de fato na parte do investimento, tá? É muito importante você entender como a tecnologia funciona e por que ela realmente é um sistema monetário, enfim, uma moeda totalmente diferente do que a gente já viu de décadas atrás.